Olá, aqui é a Beatriz Ampar. Nós vamos começar a falar de edema aqui no MedEstudo. E hoje eu vou trazer a visão da medicina de família e comunidade. Na atenção primária, nós atendemos os pacientes em fases diferentes do processo saúde e doença. Às vezes antes deles adoecerem, às vezes logo no começo, quando está com sintomas um pouquinho inespecíficos. Também pegamos a fase clássica de cada doença, ou então depois, para uma reabilitação, depois que alguma doença aguda, alguma doença crônica, já fez algum tipo de alteração na saúde dessa pessoa. Por isso, quando a gente vai falar de edema, é importante a gente entender a fisiopatologia e as alterações fisiopatológicas que acontecem no nosso corpo, para a gente poder entender e pensar em que momento da doença esse paciente está e quais são as causas possíveis de causar edema naquela pessoa. Primeiro, nós vamos fazer uma revisãozinha rápida de pontos importantes da fisiologia para a gente pensar. Então vamos lá, 5 coisas. Primeiro, a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que o líquido exerce, que o sangue exerce sobre a parede do vaso, forçando o líquido para sair do vaso. Então essa é a primeira das forças que a gente tem que saber. Segundo, pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? É a pressão que as proteínas plasmáticas exercem, no líquido, fazendo o líquido ficar dentro do vaso. E essa pressão oncótica, ela é praticamente constante, porque a quantidade de proteínas plasmáticas que a gente tem é a mesma, tanto na porção arteriolar, quanto na pressão venular dos nossos vasos sanguíneos. Terceiro, os próprios vasos sanguíneos. O que é importante a gente saber dele? Os vasos sanguíneos, eles têm a função de transporte e de circulação de nutrientes, de trocas, enfim. Então, é sempre importante a gente pensar que na porção arteriolar, a pressão hidrostática, ela é um pouquinho maior, então essa pressão que o líquido exerce sobre o vaso, causando uma certa quantidade de extravasamento, e na pressão venular, a pressão hidrostática é um pouquinho menor e a pressão oncótica ela é mais constante, porque quem regula ela são as proteínas plasmáticas, e as proteínas plasmáticas elas estão em igual concentração na porção arteriolar e venular. Quarto conceito importante, o terceiro espaço que a gente chama, que é o famoso interstício. Então é esse espaço que fica entre os vasos e as células que acaba recebendo esse excesso de líquido quando, por exemplo, a pressão hidrostática exerce no vaso e sai líquido e fica guardado aí no interstício. Por último, o quinto componente que a gente precisa relembrar é o nosso sistema linfático, que passa pelo interstício, drenando essa quantidade excessiva de líquido que fica no interstício. Tá. Então, uma vez que a gente entendeu os 5 principais componentes envolvidos no edema, a gente consegue pensar quais são as alterações fisiológicas que podem existir causando edema. Então, só a gente pensar, o que pode acontecer? O aumento da pressão hidrostática pode aumentar o extravasamento de líquido do vaso e causar um edema do interstício. Quais são as causas possíveis de edema por extravasamento? Então, exemplo, um paciente hipervolêmico que tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ele está hipervolêmico, pode acumular líquido no interstício por efeito da pressão hidrostática aumentada, aumentando esse extravasamento. Ou então, obstruções no sistema venoso. Exemplos, a própria insuficiência venosa e a cirrose hepática são bons exemplos disso. Uma segunda alteração possível. Agora, o paciente não precisa estar hipervolêmico para sair mais líquido. Ele pode mudar a permeabilidade do capilar dele. E o que pode fazer essa mudança de permeabilidade? Exemplos, queimadura, infecção, alergia, trauma. Então, em alguns desses casos, o edema, a dica é que o edema pode ser localizado, porque essa alteração da permeabilidade capilar pode ser local. É o caso, por exemplo, do trauma ou da reação alérgica. E essa alteração na permeabilidade vai gerar edema também. Um terceiro mecanismo fisiopatológico pode ser a mudança na pressão oncótica.
Quem regula a pressão oncótica não são as proteínas plasmáticas? Então, qualquer alteração nessas proteínas plasmáticas podem mudar a pressão oncótica, causando edema. Quais são as causas que você consegue pensar que tem diminuição de proteína plasmática? Pode ser a própria desnutrição, insuficiência hepática, síndrome nefrótica. Então, essas causas que fazem diminuição da circulação das proteínas, principalmente a albumina, pode causar esse terceiro mecanismo fisiopatológico. E por último, é um dos mais óbvios, que são os problemas na circulação linfática, ou seja, o líquido está ali no interstício e não tem quem passa para drenar eles. Qual que é a doença característica do defeito da circulação linfática? A filariose, que é a elefantíase. Então, ela é o protótipo, digamos assim, desse mecanismo fisiopatológico. Mas também pode ser pós-cirúrgico, compressão tumoral, qualquer coisa que cause obstrução ou alteração do sistema linfático também vai causar edema. Entendendo isso, a gente consegue ter um raciocínio clínico um pouquinho mais organizado. O que pode estar causando esse edema, e aí a gente vai direcionar as nossas perguntas, nosso exame físico, nossa anamnese. É um edema agudo ou ele é crônico? Ele é localizado? Ele é generalizado? Envolve a circulação pulmonar? Envolve derrames cavitários, pleura, pericárdio? Então, tudo isso vai importar. Definir a causa é o principal. Quanto ao tratamento, vai ser diferente para cada causa dessa. Claro que os diuréticos são grandes drogas aí na abordagem do edema, mas não é regra tratar edema com diurético. Se você não fizer esse exercício de entender de onde vem esse edema, por que causou, você pode errar tratando todo o edema com diurético. Então, nos próximos vídeos, meus colegas das outras especialidades vão falar mais sobre cada uma dessas causas e a gente fica muito à disposição para tirar as dúvidas que vocês têm. Continuem seguindo aqui nosso canal no Med Estudo. Até os próximos vídeos. Um beijão!